Olá a todas e todos os alunos da segunda série do ensino médio. Com essa apresentação, nós continuamos o trabalho com a história da literatura brasileira, estudando o período do Romantismo, e dessa vez nós vamos nos dedicar a um livro específico, um livro publicado em 1859, intitulado Úrsula, e que foi escrito por Maria Firmina dos Reis. Esse livro nos coloca em contato com uma ideia de literatura que precisa ser olhada como uma prática social, ou seja, a gente olha para o livro, mas não deixa de olhar para as pessoas que fizeram esse livro, que leram esse livro, que leem esse livro, que guardaram esse livro, que imprimiram esse livro. É um livro que eu recomendo altamente a leitura para vocês, alunos da segunda série, porque imagina coisas muito importantes na história que conta para o Brasil, ou seja, não só para as nossas vidas individualmente, mas para a vida brasileira. Bom, essa é a terceira videoaula de literatura, intitulada Literatura Afro-Brasileira, um começo com Úrsula, de 1859, de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma mulher maranhense, negra e solteira, professora de escola. Não temos dúvidas hoje, embora a gente saiba pouco sobre a vida dela, que ela certamente foi brilhante, ou seja, foi uma mulher de muita capacidade de produção cultural. Ela produziu uma obra literária de muita importância para o Brasil da época e, sem dúvida, pelas suas condições sociais, deve ter enfrentado muita dificuldade para conseguir publicar, ser reconhecida e vir a ser lida por nós. A relação, portanto, entre a autoria de Maria Firmina dos Reis e a ficção do livro Úrsula nos interessa aqui, porque ela nos mostra sobre como nós precisamos considerar as pessoas como autoras, ou seja, como se dá para cada um de nós nos reconhecermos como pessoas capazes de escrever, seja literatura, seja não literatura. Muitas vezes a gente tem considerado hoje no Brasil que, por causa do machismo, por causa do racismo, por causa do classismo, do preconceito social, as pessoas cujas identidades são marcadas de maneira minoritária, as mulheres em vez dos homens, as pessoas LGBT em vez das pessoas hetero-cisgênero, as pessoas negras em vez das pessoas brancas, as pessoas pobres em vez das pessoas ricas, tendem a encontrar maior dificuldade de reconhecimento social no seu trabalho, na sua cidadania, na sua vida pessoal. E por isso nós pensamos em Maria Firmina dos Reis como uma escritora afro-brasileira, negra, que tematizou na sua literatura a memória africana das pessoas, filhas, netas de africanos que hoje fazem parte da maioria da população brasileira. Esse é um dos grandes valores de Maria Firmina dos Reis. Ela é uma precursora, não só no Brasil, mas no continente americano inteiro, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, de uma literatura produzida por pessoas negras, por mulheres, que representou a condição de vida das mulheres negras nos países que foram colonizados pela Europa, nas Américas. E é por isso que a gente entende Maria Firmina dos Reis como uma escritora da diáspora africana. Foi um termo que a gente utilizou na aula passada e que implica o reconhecimento da produção de cultura por pessoas que são descendentes de africanos ou são africanas, nascidas na África, e
por motivos diversos que estão relacionados com os processos de colonização da África pela Europa, foram viver em outros lugares do mundo e produziram vidas que negociam, que resistem à destruição da memória africana. Vamos entender melhor essa história passeando pelo livro Úrsula. Trouxe uma epígrafe que dessa vez também é uma espécie de epígrafe do livro. Quando a gente abre o livro Úrsula, a gente lê uma apresentação. E essa apresentação traz logo de cara uma imagem do livro, que é uma dessas imagens importantes que estou procurando valorizar diante de vocês. Se perguntando por que uma mulher publicaria um livro se não fosse por vaidade, Maria Firmina dos Reis responde no começo do livro dela: então por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa, e mais ainda, por este amor materno que não tem limites, que tudo desculpa, os defeitos, os achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. Por mais que alguém possa ler nesse trecho a idealização da maternidade, é muito importante reconhecer que há nesse trecho uma defesa da autoria feminina como diferente da autoria masculina, no sentido de a produção cultural produzida por mulheres como Maria Firmina dos Reis reconhece o livro, a história, a literatura como um filho, como ela propõe aqui, né? E como um filho no sentido de que a sua procura não é a da perfeição, não é a do produto da alta inteligência, porque para ela mais perfeito e mais inteligente é produzir um livro, uma história, uma literatura que tenha seus problemas, que tenha seus, entre aspas, defeitos, como ela menciona, que apresente contradições e que, nem por isso, será olhada como um homem no sentido estereotipado do machismo, ou olha para as coisas defeituosas, ou seja, procurando corrigir seus defeitos, procurando desvalorizar a coisa em nome dos defeitos. Então esse olhar de Maria Firmina, esse olhar materno de Maria Firmina para a literatura, parece fundamental como uma maneira de reconhecer a democratização da literatura e a democratização das autorias da literatura, ou seja, de que o que a gente procura na literatura não é a grande, entre aspas, obra, embora Maria Firmina dos Reis seja escritora de uma grande obra, mas o que a gente procura, sobretudo na literatura, é uma obra singular. É uma obra na qual a gente possa reconhecer sua singularidade, suas qualidades, suas contradições, e é isso que a gente vai procurar fazer brevemente, olhando para um fragmento de Maria Firmina. Mas antes disso, vamos olhar para uma página de jornal da época. Essa é a capa do romance Úrsula. Antes de chegar à página de jornal, eu já tinha esquecido dessa imagem que eu tinha selecionado para vocês. Essa é a capa original, vocês podem ver a data lá embaixo, 1859, impresso na tipografia do Progresso em São Luís do Maranhão. Um livro que foi escrito, está aí na linha do meio, né, da imagem, por uma maranhense, talvez não dê para ler muito claramente. Ou seja, Maria Firmina dos Reis não assina o livro dela na capa. Isso é objeto de análise, né? As pessoas ficam perguntando, mas por que ela não colocou o nome dela quando ela publicou o livro? Pois é, provavelmente por um gesto de humildade, em virtude de ela ser uma mulher. Ou seja, como se ela dissesse, olha, não leiam meu livro por eu ser
Maria Firmina dos Reis, essa pessoa única, mas leiam meu livro por eu ser uma maranhense qualquer. Afinal de contas, esse livro traz como subtítulo Romance Original Brasileiro. E esse subtítulo é fundamental para a gente começar a pensar no tópico do romantismo. A gente viu na aula passada, com a Canção do Exílio, que considerar a nacionalidade brasileira e construir imagens da nacionalidade brasileira foi uma das marcas, um dos tópicos principais do romantismo. É isso que está acontecendo aqui nessa capa. Maria Firmina está assinalando que ela está escrevendo um romance que tem origem no Brasil. E que tem origem no Brasil não só no sentido de que foi escrito por uma pessoa brasileira, mas tem origem no Brasil no sentido de que ele conta uma história brasileira em cenários brasileiros. Na época, as pessoas chamavam esse traço de cor local. Ou seja, é como se houvesse um ambiente, uma atmosfera de Brasil. E é isso que a gente pode procurar, muitas vezes, quando lê esses livros do século XIX. Como é que essas pessoas se sentiam brasileiras, né? Esse é um dos objetos, claro. A gente pode olhar para muitas coisas, mas um deles é esse, né? Como é que as pessoas se sentiam brasileiras naquele momento pela atmosfera que esses romances produziam. Bom, e esse subtítulo, Romance Original Brasileiro, vem abaixo do título, Úrsula. Bom, Úrsula é o título de nome feminino, que nomeia a protagonista do livro, mas a gente não vai falar sobre essa personagem, não. A gente vai falar sobre uma outra personagem do livro, e agora sim, antes de chegar à personagem sobre a qual nós vamos falar, vamos olhar para uma página de jornal da época. Essa imagem é uma página do jornal A Imprensa, da edição de 16 de maio de 1860, em que há uma propaganda do romance Úrsula, de Maria Firmina. Essa propaganda, que está destacada ao lado direito da tela, diz o seguinte: Úrsula, romance original por uma maranhense. Um volume de 200 páginas. Preço, 2, eu suponho que seja o valor da época, 2 contos de réis. E vem um texto abaixo que diz o seguinte: vende-se nesta tipografia este excelente romance, que deve ser lido pelos corações sensíveis e bem formados, e por aqueles que souberem proteger as letras pátrias. Ou seja, são duas as condições para a leitura do livro segundo a publicidade. Primeiro, a pessoa que lê, ela precisa ter um coração sensível e bem formado. Ou seja, as pessoas que não são sensíveis, as pessoas embrutecidas pela vida moderna, embrutecidas pelo trabalho, não vão entender o livro. Se elas também não forem bem formadas, suponho que aqui é bem formado esteja associado ao letramento das pessoas. As pessoas precisam ter cultura, digamos assim, saber ler e ter experiência de leitura, né? E o segundo elemento, a pessoa precisa saber proteger as letras pátrias. Então não basta ser sensível e ser bem formado, é preciso também valorizar a literatura brasileira, né? Então, ou seja, o nacionalismo está claro aqui e ele é uma condição da leitura, o que pressupõe que era comum à época as pessoas procurarem os clássicos de fora do Brasil. Eu diria que até hoje isso é muito comum, né? Muitos dos livros que estão entre os mais vendidos nas livrarias brasileiras são livros traduzidos, né, de outras línguas, principalmente do inglês, da língua inglesa, e são altamente valorizados pelos leitores brasileiros. Então existe aqui essa defesa do nacionalismo, né, associada à defesa do que eu posso chamar de um sentimentalismo, ou seja, dessa sensibilidade que é condição para a leitura da literatura romântica. Eu poderia dizer que, nesse sentido, a literatura é entendida como uma prática melancólica, ou seja, ela está destinada a ser lida pelas pessoas que entendem faltar algo à realidade delas e, sobretudo, à realidade brasileira.
falta alguma coisa no Brasil. E a gente, como escritor e leitor que gosta de literatura, vai escrever aquilo que falta no Brasil. Então, vamos ao trecho sobre o qual eu gostaria de me debruçar do livro Úrsula, para pensarmos o que Maria Firmina dos Reis pensava que faltasse ao Brasil. Bem, esse trecho que eu selecionei, ele tem um contexto específico. Ele faz parte de um capítulo do livro Úrsula, chamado A Preta Susana. E ele conta a história, uma cena, né, de diálogo entre Susana e Túlio. Susana e Túlio são ambos pessoas negras, e Túlio conta para Susana, nesse momento, no momento desse capítulo, que ele vai deixar de ser escravizado. Ele vai conseguir uma bondade do seu senhor, né, que vai libertá-lo da escravização. E, portanto, ele diz a Susana muito feliz que ele vai se mudar, ele não vai mais ficar na fazenda, ele vai ser uma pessoa livre. Susana, por sua vez, é uma mulher negra, velha e escravizada. E ela tem um aspecto na história dela que diferencia ela de Túlio. Ela nasceu na África. Ela veio capturada, sequestrada de África para ser escravizada no Brasil. Então, a resposta que ela dá para Túlio aqui é uma resposta tão tocante, bonita e ao mesmo tempo inédita na literatura brasileira, que fez com que eu separasse esse parágrafo para a gente ler. Porque ela diz para Túlio que, na verdade, ele não vai exatamente conhecer a liberdade. Vamos ler a resposta dela. Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem. Elas são inúteis, meu Deus. Mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ali eu a gozei na minha mocidade, continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país, e louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor. Eu corria às descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Oh, tudo, tudo, até a própria liberdade. Bom, esse trecho que me emociona é um trecho que traz à tona uma mulher exilada no Brasil. Olha a diferença em relação ao poema do Gonçalves Dias que a gente leu na semana passada. Susana está exilada no Brasil, porque quando ela fala meu país, ela não se refere a Brasil. Ela se refere ao país onde ela nasceu. E o país onde ela nasceu significa uma relação com a natureza. Via despontar o sol rutilante e ardente do meu país. Uma relação social com pessoas queridas, como por exemplo quando ela fala das suas jovens companheiras, suas amigas, com quem ela brincava na praia. A relação com a sua família é muito tocante a frase que ela dedica à filha. Uma filha que era minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura.
Essa frase que ela dedica à filha é tocante especialmente porque logo a seguir ela vai contar que ela foi sequestrada e separada da filha. A filha ficou em África, ou na verdade ela não sabe mais da filha, ela não sabe mais do marido, ela veio escravizada. E quem escravizou ela foram os bárbaros, né? Ela vive entre os bárbaros, ela vive no Brasil, que é o país dos bárbaros. Ou seja, ela está contando para Túlio que ser livre não é deixar de ser escravizado, mas ser livre é viver no próprio país. É viver no seu, e viver no seu país não significa exatamente viver numa ideia, mas sim viver num espaço em que as relações sociais se reproduzem, em que você pode produzir uma família e pode produzir uma descendência e se tornar um ancestral dessa descendência. Quando a gente fala tanto de ancestralidade no debate cultural brasileiro hoje, a gente está falando sobre essa possibilidade. Restituir as ancestralidades a uma pessoa é restituir o direito à memória, é restituir o direito a que essa pessoa possa lembrar dos seus pais e mães, dos seus avós, bisavós e tataravós, como uma linhagem de uma família que produz uma tradição, que tem os seus valores, que tem a sua história. E esse direito básico, fundamental, foi retirado de uma parte da população brasileira no momento em que essa parte da população veio escravizada para viver no Brasil. Ou seja, hoje, no Brasil atual, se nós vivemos situações de racismo, essas situações estão relacionadas a esse processo histórico. E esse processo histórico precisa ser olhado com delicadeza suficiente, com atenção e cuidado suficiente ao ponto de perceber aquilo que é de mais fundamental, básico em qualquer cultura democrática, que é a humanidade de cada um. Ou seja, o racismo é um processo de desumanização legitimado socialmente. Restituir a humanidade é apenas um recurso político para um erro social. Ou seja, nós somos uma sociedade de pessoas, claro, de pessoas humanas, claro, pessoas humanas que acertam e erram, pessoas humanas que têm suas histórias, pessoas humanas que têm suas formações, que têm seus direitos muitas vezes negados. E essa sociedade, formada por essas pessoas, tem direitos iguais, e entre esses direitos iguais está o direito à memória. A literatura de Maria Firmina dos Reis faz alguma coisa que na sua época é transgressora, é inédita, é absolutamente inovadora, ou seja, é representar personagens negros na sua humanidade, no momento em que são escravizados, em que estão escravizados, e que tem consciência da restituição, do seu direito de restituição da sua humanidade. E é isso que Suzana procura ensinar a Túlio. Túlio, ter sido escravo não é ser livre. Túlio, ser livre é estar no seu país. E estar no seu país com as suas pessoas, com a sua família, com os seus amigos. Então, esse processo faz com que a gente entenda Maria Firmina dos Reis como uma das fundadoras da literatura brasileira, numa espécie de vertente ou perspectiva no qual nós reconhecemos o que chamamos de uma literatura afro-brasileira, ou seja, uma literatura produzida por pessoas negras que procura representar a memória africana ou de ascendência africana da realidade brasileira. E é essa cena que nós lemos quando vimos agora a relação de Túlio com Suzana no romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que foi publicado em 1859 em São Luís do Maranhão. Bom, então por hoje a gente fica aqui.
Na aula da semana vocês vão ver algumas propostas em torno dessa leitura. Um grande abraço, espero que estejam gostando dessas videoaulas de apresentação. Como sempre, estou aberto a sugestões de vocês, a críticas, a diálogos principalmente, né? E as dúvidas que vocês possam ter assistindo essa videoaula lá no fórum de acompanhamento pedagógico do nosso curso. Grande abraço a todos e uma ótima semana.